Olá, sou a professora Tânia Peralta. O tema da nossa aula de hoje será verbos intransitivos e verbos transitivos. Vamos lá? Verbos intransitivos. Primeiro, nós temos que entender o significado. O que é um verbo intransitivo? Vamos entender a palavra transitivo. Lembram a palavra trânsito, não é isso? O trânsito não dá a ideia de movimento? Assim também é o verbo transitivo. Se nós temos um verbo transitivo, sinal que ele está movimentando, ele está andando. Acontece que antes do transitivo, nós temos um prefixo in. Esse prefixo significa não, ou seja, não transita. O que isso quer dizer? Que nós vamos ler a nossa oração até o verbo e nós vamos entender tudo o que aconteceu. Ou seja, o verbo ele tem um sentido completo, certo? Então vamos ver aqui, do que nós já aprendemos na sintaxe, primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Isso, achar o verbo. A nossa oração, as duas crianças brincam no jardim. Qual é o nosso verbo aqui? Muito bem. Identificamos o nosso verbo. Identificamos o nosso verbo. O que nós vamos fazer? A perguntinha onde e para quem? Para o verbo, antes do verbo. Vamos colocar aqui. Quem brincam? Qual é a resposta? As duas crianças, não é isso? Essa parte aqui exerce função de quê? O que sobrou? Muito bem. Como o tema da nossa aula hoje é verbo intransitivo, nós vamos ver o que significa isso. Eu falei da transitividade, não é isso? Aqui tem um não. O que nós vamos fazer? Vamos ler a nossa oração até o verbo. Leiam, por gentileza, até o verbo. Precisa de mais alguma coisa para saber o que acontece? Não. O verbo tem sentido completo, não tem? Por isso ele é chamado de verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que tem o sentido completo. Nós lemos o sujeito com o verbo e entendemos tudo. Certo? Entenderam? Vamos ver se entenderam mesmo? Vamos analisar uma segunda oração aqui. A nossa segunda oração é: nasceu o filho de minha prima. Qual é o verbo? Nasceu. Muito bem, este é o nosso verbo. Agora vamos ver. Vamos identificar ou separar o sujeito do predicado. O que fazemos? Dá um rosa. Fazemos a pergunta ao verbo. Muito bem. Quem nasceu? Resposta completa. Então, resposta completa? Muito bem. Olha aqui, ó. Está aqui. A resposta dessa pergunta exerce a função de quê? De sujeito. Muito bem. Então, aqui nós temos o sujeito depois do verbo. Que tipo de oração aconteceu aqui? A ordem o quê? Inversa, porque o sujeito está no final da oração, né? E nasceu é o nosso predicado. Se nós temos aqui o filho de minha prima
nasceu, precisa de mais alguma coisa para saber o que aconteceu? Então o verbo é chamado de quê? Verbo? Isso, intransitivo. Tudo certo? Entenderam o que é um verbo intransitivo? Tá. Agora nós vamos para a outra parte. Se nós temos o verbo intransitivo, que tem o sentido completo, nós temos alguns verbos que não têm o sentido completo. Aí eles recebem um outro nome. Então nós temos aqui verbos transitivos. Transitivo lembra o quê? Trânsito, movimentar, não é isso? Vocês vão perceber a diferença de um e de outro verbo. Os alunos farão a prova amanhã. Qual é o verbo? O verbo farão. Muito bem. Este é o nosso verbo. Identificamos o verbo. Nós vamos fazer o quê? A perguntinha para separar sujeito do predicado. Muito bem. Quem farão a prova amanhã? Os alunos. A resposta dessa perguntinha exerce função de? O que sobrou? Muito bem. Agora vai ficar bem claro a questão da transitividade. Leiam o sujeito com o verbo. Os alunos farão. Tem sentido completo? Precisa de mais alguma coisa para completar o sentido desse verbo, não precisa? Tá. Se eu leio o sujeito com o verbo e o verbo não tem sentido completo, ou seja, precisa de um complemento para ter o sentido completo, ele é chamado de verbo transitivo. Verbo transitivo. Vamos analisar a outra aqui. Fiz um bolo de chocolate. Qual é o verbo? Fiz. Muito bem. Identificamos o verbo. Vamos fazer o quê? A perguntinha para identificar ou separar o sujeito do predicado. Quem fez um bolo de chocolate? Eu. Está na oração? Mas tem um sujeito escondidinho, não tem? Isso. Então, se o sujeito não aparece na oração, toda oração é o quê? O predicado. Muito bem, pode falar sem medo. Predicado. Agora vamos ver aqui. Leiam o sujeito com o verbo. Até o verbo. O sujeito com o verbo. Eu fiz. Tem sentido completo? O verbo tem sentido completo? Não, ele pede um complemento. Todas as vezes que isso ocorrer, ele é chamado de verbo transitivo. Bom, então vamos ver se vocês entenderam mesmo o conteúdo de hoje. Nós falamos sobre o verbo intransitivo. Por que ele é chamado de intransitivo? Porque ele tem sentido completo. Muito bem. E falamos também sobre o verbo transitivo, que ele não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Certo? Entenderam o nosso conteúdo de hoje? Sim. Tá, então depois nós vamos o quê? Exercitar. Assista essa e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula.